fé, uma palavrinha tão pequena, mas tão profunda. O dicionário diz que fé é a convicção intensa e persistente em algo abstrato, que para a pessoa que acredita se torna verdade. É crença. A fé está presente em todas as ações humanas. Tudo o que fazemos é fruto de fé em alguma coisa, pessoa, filosofia de vida ou ideologia. É por isso que todas as pessoas exercem fé, independente do conjunto de crenças que cada uma delas carrega. Cristãos, judeus, muçulmanos, hinduístas, ateus, agnósticos, todos exercem fé em alguém ou em alguma coisa. Alguns creem apenas em si mesmos, mas isso também é fé. Quando você declara que não tem fé em alguma coisa, automaticamente está alegando a sua fé em outras coisas. É próprio do ser humano colocar sua confiança em algum lugar. As situações cotidianas são uma prova disso. Diariamente exercemos fé nas coisas e nas pessoas. Mas afinal, o que é fé? Eu gostaria de pensar sobre essa questão com você. Exercemos fé que o padeiro fez o pão com materiais não venenosos, que o médico está receitando o medicamento correto para a nossa necessidade, que o motorista do táxi está habilitado para aquela função. Ou seja, a fé está presente em nossas mentes sem muitas vezes percebermos. Ela sempre nos leva a uma ação decorrente dela. Esses exemplos nos mostram que a fé não é uma característica apenas dos religiosos. É uma característica dos seres humanos como um todo. Todos exercem fé em alguém ou em alguma coisa. O sociólogo e filósofo polonês Zygmunt Bauman disse que nós vivemos em um mundo líquido, no qual os conceitos se diluem à medida que são tratados de maneira superficial pela sociedade. Bauman oferece o casamento como um exemplo dessa liquidificação do mundo contemporâneo. Ele diz que os casamentos, que até algum tempo eram tratados como relacionamentos absolutos e duradouros, passaram a ser tratados como contratos de negócios, onde duas partes fazem um acordo de satisfação mútua. Na medida em que uma delas, ou as duas, não estão satisfeitas com o serviço, se sentem livres para buscar uma nova opção. Essa liquidificação também aconteceu com o conceito de fé. Muitas pessoas acreditam que estão exercendo a sua fé quando vestem uma camiseta com motivos religiosos e saem às ruas. Para alguns, a fé virou um evento sazonal, ou seja, ela aparece em datas especiais, quando eu pego os meus símbolos religiosos e vou a algum local participar de tais comemorações. Outra evidência de que o verdadeiro conceito de fé se diluiu na sociedade contemporânea é que algumas pessoas compartimentalizaram a fé. Deixe-me explicar. Existe no pensamento religioso contemporâneo uma divisão entre o sagrado e o secular. Um exemplo disso pode ser encontrado no fato de um professor cristão defender em sala de aula conceitos não cristãos, sob o argumento de que a sala de aula não tem nada a ver com a fé. Lá seria um ambiente acadêmico e secular. A compartimentalização da fé desse professor, que usamos como exemplo, não permite que sua profissão seja influenciada pelos seus conceitos a respeito de Deus. É como se a fé fosse um artigo restrito ao ambiente da igreja. A fé é algo que está tão intimamente ligado à natureza humana que mesmo que você não creia em Deus, colocará sua fé em alguma outra coisa, seja na ciência,
nas forças do universo, na política, em uma ideologia ou em você mesmo. O capítulo 11 de Hebreus é famoso por começar com a mais conhecida definição de fé e por expor a galeria dos heróis da fé. São pessoas que viveram o conceito de fé apresentado no primeiro versículo. Vamos ler a definição de fé apresentada na epístola. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Os heróis da fé de Hebreus 11 têm uma coisa em comum. Eles puseram sua total confiança em Deus. Apesar de todas as provações e circunstâncias difíceis, eles triunfaram por causa da sua confiança em Deus. Para o autor, fé é aderir às promessas de Deus, depender da palavra de Deus e permanecer fiel ao Filho de Deus. Eu gostaria de dar ênfase nesses 3 aspectos da fé. É preciso aderir às promessas. Essas promessas chegam a nós quando dependemos da palavra e, como consequência, permanecemos fiéis aos ensinos bíblicos. Perceba que a verdadeira fé sempre nos levará à ação. Quando vemos o capítulo 11 no contexto geral de Hebreus, o plano do autor para contrastar fé com o pecado da incredulidade se torna mais claro ainda. A definição de fé dada em Hebreus 11, versículo 1, está dentro do contexto maior. No capítulo 10, dos versículos 32 a 39, o apóstolo Paulo convoca os seus leitores a olhar para o passado e se lembrarem da maneira pela qual Deus havia cuidado dos seus antepassados e das promessas que haviam sido feitas. A convocação de Paulo envolve 3 grandes pilares: as ações de Deus no passado, a perseverança nas promessas e a salvação futura. O apóstolo faz um contraste entre perseverar e retroceder. E é possível perceber uma reprovação para aqueles que desistem de continuar firmes na espera pela promessa da redenção em Cristo. Embora Cristo ainda não tivesse voltado para buscar os seus, como ele havia prometido, a fé era a convicção e a certeza de que a promessa seria cumprida. Existe mais um aspecto bíblico que nos ajudará a entendermos o que é fé. O apóstolo Paulo, escrevendo para os habitantes da Galácia, disse o seguinte: porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Gálatas 5:6. Perceba que nesse texto a fé é mais que um pensamento intelectual, é mais que apenas saber que algo existe, é mais que acreditar. O texto bíblico nos indica que fé é uma confiança que nos impulsiona à ação. A fé é o impulso que nos move em direção a Deus e às promessas dele. Existem muitos outros textos bíblicos que poderíamos usar para esclarecer o conceito de fé. Mas eu acredito que já está bastante claro que fé é muito mais que acreditar em Deus. A fé é uma confiança que nos move em direção à vontade dele. Antes de concluirmos esse tema, gostaria de levantar mais uma questão. Como fazemos para adquirir essa confiança irrestrita em Deus? É simples. Não conseguimos confiar em alguém que não conhecemos. Imagine que você está andando pela rua e alguém desconhecido pede para você segurar um pacote qualquer. Acredito que você não seguraria. Mas se alguém que você conhece lhe pede a mesma coisa, certamente você vai segurar o pacote. Só confiamos em quem conhecemos. Partindo disso, só conseguiremos ter a verdadeira fé se nos relacionarmos profundamente com Deus. Quanto mais o conhecermos, mais conseguiremos colocar nele a fé que nos move em direção ao céu. Por isso, nesse momento, proponho que você decida ser íntimo de Deus através da Bíblia e da oração.
Nesse processo de aprofundamento da intimidade, vai acontecer o crescimento da verdadeira fé. Decida agora e desfrute da paz de ter uma fé genuína.